Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Boa noite, irmãos. Consigo ver. Boa noite, irmão Antônio, tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Maria. Quem tá mais aí? Irmã Lurdinha também. Deus abençoe, irmãs. Uma boa noite. Como é que os irmãos estão? Ah, tá escuro aqui. Luz pra cá. Boa noite, já vamos começar, são 8h10. Já vamos começar o nosso culto, né? Da noite. Para podermos adorar, louvar o Senhor juntos. Amém? Deus abençoe a todos aqueles que estão chegando. E nós já vamos começar. Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo, Valdir. Fique conosco, nós já estamos começando a nossa live aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E essa live vai continuar, mesmo quando voltarmos a nossa atividade, vai voltar no horário de culto normal, né? O nosso horário de culto, que é às 7 horas, não será às 8, mas às 7 quando voltar, né? Mas a gente vai tentar fazer essa interação, continuar fazendo isso, que você possa deixar seu pedido de oração, que você possa interagir com a gente também através aqui da internet. Eu acho que isso é uma das coisas que vieram com a pandemia e não vão passar com ela. Eu acredito que isso vai permanecer. Certo? Então vamos iniciar orando ao nosso Deus, agradecendo por estarmos vivos e podemos louvar o seu santo nome. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos vivos, obrigado por podermos louvar e te exaltar, Senhor. Abençoa, Pai, esse culto. Seja para ti, Senhor. Abençoa todos nós, para que estamos separados, mas unidos pelo mesmo Espírito. Abençoe a cada um de nós, aqueles que estão visitando também. Esteja abençoando, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Nós te honramos, te engrandecemos, Pai, te entregamos toda a palavra lida, todo louvor, toda oração, Pai, tudo que foi dito, para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós te agradecemos, Pai, te pedimos no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém.
Vamos ler a palavra do Senhor e no Salmo 92. Vamos ler o Salmo 92. Boa noite, irmã Zefinha. Amém, que estão assistindo. Um abraço, irmão Agripino também. Amém. Salmos 92. E diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria. Os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Palavra maravilhosa de exaltação a Deus. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. É bom. Faz bem ao coração render graças a Deus, né? Nos enche de alegria. E é bom nós fazermos isso, sempre fazemos isso, para honrar o seu santo nome. Continuar louvando Ele, seja com instrumentos aqui, como ele fala, com o saltério, com a harpa, com as nossas vidas principalmente, e adorar ao nosso Deus sempre. E ele fala isso, que é tão bom, né, e adorar a Deus, exaltar as suas grandes obras em que ele fez. E no versículo 6 e 7 fala: o inepto, né, aquele que não entende, ele não compreende. O estulto, quer dizer, aquele que se acha inteligente, ele não percebe isso. Quão grande é Deus! Nem aquele que é inepto, que não consegue compreender as coisas, não entende, e aquele que acha que é inteligente, ele também não percebe isso. Então ele fala: mesmo que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos que praticam iniquidade, que eles brotam como a erva, quer dizer, eles estão hoje vivendo, mas amanhã eles vão embora. Eles não durarão para sempre. E uma coisa interessante, né, ele fala: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. E ele fala: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Então é interessante, a palmeira e o cedro do Líbano. A palmeira é uma árvore grande, bonita, né, útil, mas ela floresce, ela nasce em lugares difíceis. E o cedro do Líbano, ele nasce nos picos perigosos das montanhas. Então ele está falando uma comparação. O justo, ele nasce, ele floresce, mas acontece isso, né? A vida dele não é uma vida fácil. Ele não floresce em lugares fáceis, mas realmente em lugares difíceis. Então essa é a vida do servo do Senhor, em que ele florescerá, mas será sempre em lugares difíceis. E outra coisa, ele será plantado na casa do Senhor e florescerão nos atos do nosso Deus. Essa deve ser a meta, né, do justo. Aquele que é justo de verdade é aquele que floresce na casa do Senhor, aquele que cresce na casa do Senhor, que na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então aquele que é plantado
na casa do Senhor, ele, ainda mesmo velho, ele continua dando os frutos. Isso é maravilhoso para a gente, né? Para aqueles que estão também mais idosos, de saber que o Senhor renova as forças, né? Às vezes é tão difícil, né? São tantas coisas que acontecem, essa pandemia que tem atingido mais os idosos, mas a promessa do nosso Deus é que aqueles que são plantados junto à casa do Senhor, eles darão fruto, mesmo na sua velhice. Então você confie realmente que o Senhor fará que você continue de fruto, né? E no versículo 15, esse fruto que os idosos, mesmo na velhice, darão, será para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O Senhor é justo a todo momento. Ele é justo. Ele não faz nenhuma ação que não seja cheia da justiça dele, da sua bondade, da sua integridade. Ele é perfeito. Toda a sua ação é perfeita, por mais que a gente ache que o Senhor está agindo com injustiça. E vemos, por exemplo, essa doença, tantas pessoas boas, né, que achamos que são boas, que são pessoas íntegras, estão indo embora, e achamos por muitas vezes que o Senhor é injusto. Mas não. O Senhor sempre age com justiça. Ele sempre age da melhor maneira possível, mesmo que nós não possamos compreender. Amém? Então, falando sobre a soberania do Deus, Deus Todo-Poderoso, eu queria colocar um hino, uma música, que fala muito ao coração, que eu gosto muito, acredito que vocês conhecem também, do Ademar de Campos, e que você medite nessa palavra, nessa letra da música. Deixa eu colocar aqui. E agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
Amém. Amém. Deus é bom demais. Irmãos, então vamos ao momento de oração, os pedidos, agradecimentos. Ellen, tudo bem? Boa noite. Oração pelo temos paciência em Deus, realmente. Irmão Osimar coloca o Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E quão é difícil ficar quieto nesse momento, né? Queremos gritar, queremos falar e não sabemos realmente esperar. Irmão Antônio pede oração pelos moradores de rua. É verdade, é uma situação muito difícil. Sumiu aqui. Me sumiu. Se a irmã Zefinha fez um pedido de oração aqui. Acho que ele orava. A irmã Zefinha pede para ela oração pela saúde mental, é verdade. Nesse momento difícil, nós temos que manter a mente e o corpo são, né? E não é fácil. Mas vamos orar por isso, né? Encher a nossa cabeça de tudo aquilo que é bom, que é agradável, né? Como está ali em Filipenses no capítulo 4. Encher a nossa mente, preencher a nossa mente com tudo que é de boa fama, que é bom, que é agradável, que vai nos melhorar, né? Que vai ajudar que a gente fuja do que parece muitas vezes uma loucura, né? Porque infelizmente essa semana foi atingida a marca de 50 mil pessoas que faleceram de Covid, que é algo terrível, né? São muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas perderam a sua vida por causa dessa calamidade. Então é algo terrível. Mas se nós focarmos somente nisso, nós vamos realmente pirar, né? Nós não vamos aguentar. Por isso nós precisamos confiar no Senhor, como a gente leu no Salmo 92, Ele é a minha rocha, e a minha segurança está no Senhor. Se nós não confiamos nisso, estamos perdidos, ficaremos perdidos. Amém? Mais algum pedido de oração? Além desses, para que a gente possa orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus. Vamos orar, irmão, pela cidade, por Campina Grande, orar por Serra Redonda, porque a gente, se Deus quiser, vai voltar com os cultos no próximo mês. Mas não coloquei nenhuma data, porque eu quero saber o que vai acontecer, né? Porque essa doença demora 15 dias, né? Mais ou menos 10, 15 dias para mostrar se teve evolução, se não teve. Então a gente vai ver com essas aberturas o que aconteceu, né? Mas se for pela graça do Senhor, se as coisas se normalizarem, nós voltaremos no próximo mês, né? Com todas as restrições possíveis, para que a gente não seja um catalisador dessa doença, né? Para que a gente não propague essa doença. Amém? Então vamos orar por esses pedidos. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Nós podemos clamar a Ti, Pai. Pedir socorro a Ti. Porque nada e ninguém pode fazer o que Tu pode fazer por nós, Pai. Tu és o nosso Deus. Pai, queremos Te pedir nesse momento. Pedimos pela saúde emocional, pela saúde mental, Senhor, nesse momento difícil. Que faz com que a gente muitas vezes acho que seremos engolidos por essa pandemia, pelos problemas, pelas notícias, Senhor. Senhor, faça-nos confiar em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa salvação. O Senhor é a rocha da minha vida, a minha salvação, a quem temerei? Então tem que ser essa a nossa oração, Pai. Confiar totalmente em Ti. Te peço, Senhor Deus, pelos moradores de rua que têm passado necessidade, piores necessidades do que já vivem, Senhor Deus, porque não tem mais restaurantes, não tem mais pessoas transitando pelas ruas para dar alimentação. Esteja abençoando, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoe a nossa cidade, abençoe Serra Redonda, Senhor Deus, com essa abertura. Que, Senhor, no nome de Jesus, que essa doença não propague mais, Senhor Deus, mas que o pior já tenha passado no nome de Jesus, Pai.
Abençoe as autoridades que estão fazendo isso, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, aqui em Campina Grande também. Esteja abençoando, Pai, que tudo seja feito na melhor maneira possível e o Senhor tenha um controle de todas as coisas. Abençoe a nossa igreja, Pai, que os irmãos fiquem firmes em Ti, Jesus, que eles possam sair desse momento mais fervorosos, com mais fé em Ti, Jesus, não mais enfraquecidos. Abençoa, Pai, todos os profissionais de saúde, Pai, que têm enfrentado essa doença, muitos têm morrido, mas o Senhor guarde de todo mal. Te pedimos por isso, Pai. Te peço também pelos missionários que estão passando momentos difíceis, com a baixa, Senhor Deus, das suas ofertas, Pai, para sobreviverem, com a dificuldade de trabalhar, Senhor Deus, com as pessoas. Senhor, fortaleça e guarda e protege os missionários também. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. É isso que nós imploramos a Ti e te pedimos, no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ao momento de nossa pregação na palavra do Evangelho. Nós vamos voltar lá para o livro de Marcos. Está acabando. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, do versículo 11 até o 26. Marcos 11, do 11 ao 26, que aqui é a última semana de Jesus, colocada por Marcos, né? Nós estamos fazendo essa caminhada em Marcos, acredito que faz 2 anos, mais ou menos, que temos pregado em Marcos, e a entrada triunfal de Jesus, nós já pregamos no mês da Páscoa, né? Então, por isso que eu não voltei nesse texto, mas nós vamos continuar ele, que é a partir do versículo 11 até o 26. Marcos 11, do 11 até o 26. O título que eu coloquei: Folhas verdes não dão frutos. Não sei, o título não está muito bom não, né? Mas folhas verdes não dão frutos, ou só folhas verdes não dão frutos. E aí me lembrou de um ditado, né, antigo, que dizia assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então os irmãos vão entender por que desse ditado ser aplicado a esse texto. Então vamos ler a palavra do Senhor. Acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se
tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, pela palavra do Senhor. Folhas verdes não dão frutos. Somente folhas não quer dizer que terá fruto. E é isso que se trata essa parábola, que vai nortear todo esse trecho que a gente acabou de ler. Essa parábola da figueira sem frutos. No versículo 11 a gente vê, todo o capítulo 11 começa com a entrada de Jesus, até a entrada triunfal de Jesus sobre Jerusalém, em que ele é exaltado pela multidão. E no final da tarde ele vai observar, que é o capítulo 10, 11, como é que estava o templo, como é que estava funcionando o templo. Então ele vai à tarde, bem à tardinha, pode ser quase noite, e ele vai ali observar tudo o que estava acontecendo. Jesus estava observando para realmente ver como ele iria agir no próximo dia. Então ele só observa na noite anterior. Então ele volta, ele provavelmente estava hospedado ali na cidade próxima, ali em Betânia, Então ele estava fazendo esse trajeto todo dia de ir e voltar, que era bem próximo. Então ele fazia isso. Então no dia seguinte, em que ele está saindo de Betânia, como está dizendo no texto, no versículo 12, Jesus teve fome. E aí, ao ter fome, ele começa a procurar algo para comer. E no versículo 13, vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Isso é interessante. Jesus tem fome, vai atrás de árvores, que tinha uma figueira. E aí, observando, ele vê uma figueira que tinha folhas. Só que o texto diz que não era época de figueiras, mas essa figueira tinha folhas. Então, provavelmente, de um monte de figueiras que estavam totalmente sem nada, ele encontra essa figueira com folhas. E é muito interessante notar que a figueira, ela é interessante. Primeiramente, antes de dar os frutos, ela, ao invés de dar folhas primeiro e depois os frutos, ela dá frutos e depois aparece a sua folhagem. Então, a figueira, quando aparece a primeira maturação dela, as suas folhas ainda não estão completamente formadas. Então, os primeiros frutos da figueira aparecem aparece depois das suas folhas. Os primeiros frutos vêm depois das folhas. E Jesus sabia disso, porque naquela época não era o tempo de colher os figos. Então aquela árvore ali, toda bonita com folhas, estava mostrando que talvez ela já tivesse produzido os seus frutos. Então Jesus vai ao encontro daquela árvore para pegar os figos para ele comer. Só que quando ele chega lá e vê a árvore, não tem fruto nenhum. Não tem nada. Ele só acha folhas. Então, irmãos, aquela árvore ali, ela é estranha. Ela estava folhada, mas não tinha frutos ainda. Aquela folha, na verdade, aquela árvore, na verdade, ela era uma enganação. Ela só era bonita, toda folhada, mas não tinha nada, não tinha frutos. E aí Jesus, quando vê essa árvore sem frutos, só com folhas, ele fala para ela no versículo 14: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então Jesus sentencia aquela árvore, joga uma maldição sobre ela, que ninguém coma dos seus frutos. Então essa árvore que era bonita por fora, ou era uma bela viola, mas por dentro era um pão bolorento, não tinha nada dentro.
Ela era só bonita por fora. E aqui, irmãos, a gente, como leu a purificação no templo, nós conseguimos entender que a figura da figueira tem uma clara relação com o povo de Israel. O povo de Israel é chamado de figueira. Eles foram plantados por Deus. Só que ao invés deles estar dando frutos, eles só tinham aparência. E aí a observação que Jesus faz, né, no versículo 11, é exatamente isso. Ele estava observando como estava o templo, como é que era o culto que estava acontecendo. Então ele pode falar, eles são como figueiras que não dão frutos, só tem folhas, belas folhas, mas que não tem absolutamente nada. Então essa árvore que enganou Jesus, ela se torna a representação de Israel, que deveria dar frutos, mas era só beleza aparente. Quando Jesus faz isso, e essa maldição de Jesus sobre aquela figueira, mostra tanto a decepção de Jesus, quanto o seu juízo sobre Israel. E aí um comentador diz assim: pode muito bem ter acontecido que Jesus viu naquela figueira estéril que ele encontrara pelo caminho de Jerusalém, naquela segunda-feira de manhã da Semana Santa, um lembrete vívido da falta de frutos em Israel, como nação de Deus. Por essa razão, usou aquela árvore como ilustração dramática de sua lição aos discípulos. Então, aquela árvore, se colocarmos como uma parábola que Jesus está fazendo, está dando um ensinamento aos seus discípulos. Ela é uma figura da nação de Israel que, ao invés de dar frutos, de ser bênção, ela é apenas uma falsa imagem de virtude. Também Jesus está apontando para a religião, o que se tornou a religião de Israel. A religião farisaica, que criava regras que não existiam, que se tornou, a gente vai ver, um covil de salteadores, que se afastou dos ensinamentos de Moisés, da verdadeira religião, para se tornar uma religião que só discutia a lei, ou discutia a discussão dos outros rabinos, mas estava longe das Escrituras. E que Jesus veio trazer novamente. Veio trazer para aqueles que tinham se afastado do verdadeiro ensinamento das Escrituras, dos ensinamentos de Moisés. Então Jesus estava apontando isso. Esse milagre, ou essa maldição que Jesus lança sobre a figueira, é o pano de fundo para aquilo que iria acontecer depois, que é a purificação do templo. Então nós conseguimos entender isso como um pano de fundo daquilo que o Senhor Jesus iria fazer no templo. Então, versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então você vê, Jesus observou na noite anterior como funcionava o templo, as preparações para a semana do Pentecostes, da Páscoa, perdão. Jesus vem, quando ele entra no templo, ele vê que está tomado o pátio por cambistas, por vendedores de animais, todos fazendo comércio ali. E é importante explicar isso. O comprar e vender animais não tinha problema nenhum de fazer, porque vinha as pessoas que eram de fora, os peregrinos, para adorar ao Senhor na Páscoa, e eles tinham que comprar as suas ofertas, né? Então eles não podiam ir de um lugar tão longe e trazer os animais, não dava. Então ali eles compravam as suas ofertas. E uma outra coisa, os cambistas também, que trocavam moeda, porque vinham aqueles da região fora do Império Romano, que eram outras moedas, e ali eles trocavam pela moeda do Império Romano para pagar o imposto do templo. Então, até aí o comércio, o problema não é o comércio que Jesus está fazendo contra, não é isso.
O problema era o que havia se tornado o templo, em que o sumo sacerdote ele tinha um monopólio da venda, ele ganhava muito dinheiro com aquilo. Havia exploração do mais pobre ali, porque eles colocavam as ofertas do preço altíssimo. Também cobravam de forma absurda aquelas ofertas. Então tinha se tornado abusivo, tinha se tornado um local de comércio ali dentro do templo. Outra coisa, as pessoas não estavam respeitando mais o pátio. As pessoas passavam de um lado para o outro com suas mercadorias, com dinheiro, com animais, e não se importavam mais com nada daquilo. Então, quando Jesus olha aquilo, que se tornar a casa do seu Pai, a casa de Deus, um gabanal, um lugar de comércio, isso é que ele se ira. E é importante notar, Jesus não bate nas pessoas, mas ele expulsa os cambistas, né, aquele que estava vendido, como está no versículo 15. Ele começa a expulsar os que vendiam, ele vira a mesa dos comerciantes, tira a cadeira daqueles que vendiam pombas, e ele impediu que as pessoas ficassem carregando a mercadoria no pátio do templo. E isso é importante porque eles poderiam dar a volta no templo, mas eles não estavam mais respeitando a casa de Deus. E eles andavam para um lado e para o outro, fazendo comércio. Então Jesus observa aquilo e se ira, mas é uma ira santa de Jesus. Não é a minha ira, não é a sua ira, que às vezes é desmedida. É uma ira que ele vê tudo que aquele povo, que era como a figueira, que só tinha a aparência, que tinha um templo, né, como o símbolo máximo da religião, mas que realmente não estava nem aí mais. E isso fica claro com os dois textos que Jesus coloca, tanto do profeta Isaías, quanto do profeta Jeremias. Ao versículo 17. E não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então isso aqui Jesus está citando Isaías 56, 7. Jesus está falando que todos os povos seriam bem-vindos no novo templo. Que novo templo é esse? Ele está falando dele próprio. Ele é a casa de Deus aqui. Quando ele seria morto, quando ele ressuscitaria, ele uniria judeus, gregos, gentios em si, no seu corpo, na cruz do Calvário. Como Paulo fala, não há mais judeu ou gentio, homem ou mulher. Cristo é tudo em todos, ali em Gálatas. Então, no novo templo, ele próprio, todos seriam aceitos. Só lembrava, aqui, na casa do templo, os estrangeiros não poderiam entrar, eles ficariam do lado de fora, não poderiam adorar a Deus. Além disso, as mulheres também não poderiam entrar, as mulheres judias também ficavam do lado de fora, somente os homens judeus poderiam entrar no templo. E Jesus está falando, olha, aqui o profeta Isaías está falando, a minha casa será chamada casa de todos os povos, a minha casa receberá todos os povos, para todas as nações. Jesus está falando que ele próprio seria essa casa, ele uniria esses povos diferentes, e eles poderiam adentrar nesse novo templo. E somos nós somos essa promessa, nós podemos adentrar no Santo dos Santos agora, através de Cristo Jesus, o nosso templo, o nosso sumo sacerdote, a oferta entregue, Jesus é tudo isso, ele é o templo, ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, é o que nos explica o livro de Hebreus. Então, primeiramente Jesus está falando, olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, então será aberta a todos. Por que existe esse preconceito aqui? Esse preconceito, tanto racial quanto de sexo, que mulheres não podem também adentrar. Então, a primeira coisa que nós conseguimos notar com isso, Jesus estava se preocupando com o tipo de adoração que era prestada pelos gentios, que eles estavam excluídos disso. E a segunda coisa
é que Jesus está denunciando a segregação racial e sexual. Mulheres ficaram de fora do pátio do templo junto com os gentios. Então Jesus está mostrando um problema que haveria ali e fala do profeta Isaías. A segunda coisa, o texto do profeta Jeremias, Jeremias 7:11, que diz: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. O que é isso? A gente tem que entender lá o que Jeremias estava falando. Que eram literalmente ladrões que estavam ali? Pode ser, tinham ladrões ali. Muita gente estava ali querendo tomar o poder de Roma e etc. Mas Jeremias está fazendo uma denúncia contra os israelitas, que achavam que porque eles tinham um templo, eles estavam salvos, mesmo fazendo coisas erradas. Então eles achavam que o templo era a presença física de Deus ali no meio deles, e por causa disso eles poderiam frequentar o templo tranquilamente, e por frequentarem, por entregarem as suas ofertas, eles estavam a salvos. O juízo de Deus não viria contra eles. O que Jesus está falando, vocês estão enganados. Então a queda do templo também tem isso. Mais um juízo de Deus no ano 70, quando o templo cai. Também é um juízo de Deus. Os israelitas que viraram idólatras do templo. Não adoravam a Deus, mas começaram a adorar e colocar a sua confiança no templo. E Deus é bem claro nas 3 destruições que aconteceram. Ele não se importava com o templo. Aliás, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, e é bom fazer um parêntese, é para a gente isso também. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu estou morrendo de saudade de congregar junto com os irmãos no templo. Mas o Senhor está em todo lugar. Nós podemos aqui, pelo intermédio da internet, estarmos juntos, podemos proclamar a palavra, podemos orar juntos. O Espírito Santo de Deus está aí com você, está comigo, para além do templo, para além daquele prédio que está lá. A igreja continua viva, continua atuando no mundo, apesar que nós não podemos mais congregar juntos. Isso também é para a gente. Não devemos ser idólatras do templo. Nós devemos adorar ao Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Jesus está denunciando, primeiramente, a questão da adoração, que os estrangeiros não poderiam entrar no templo. E a segunda coisa, os israelitas que achavam que por causa do templo eles estavam a salvos. E o templo ali se tornou um covil de ladrões e salteadores. E era o que eles estavam fazendo comércio. Como a gente falou, aquilo virou muito dinheiro, rolava ali no templo. O sumo sacerdote, o Caifás, Anás e Caifás, eles estavam ganhando muito dinheiro com aquele comércio. Jesus também estava denunciando isso. E aí, pela denúncia de Jesus, é claro, no versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. É claro, eles estão anunciando o comércio deles. É claro, Deus está falando o contrário ao dinheiro deles, que eles estavam ganhando. É claro que eles iam ficar com raiva. É claro que eles queriam matar Jesus. Estava tocando no bolso deles, na enganação dele. Quantos hoje em dia fazem a casa de Deus como comércio? Vendem produtos como se fosse atingir a salvação através daqueles objetos mágicos. Não, de forma nenhuma. Ali estão fazendo a casa de Deus, a casa de oração de Deus, em covil de ladrões e de salteadores. Então, os sacerdotes, os fariseus, estavam com raiva de Jesus. Mas pelo outro lado, as multidões se maravilhavam, é claro.
Muitos daqueles queriam fazer a mesma coisa, queriam destruir aquilo e achavam que era um roubo o que estava acontecendo. A maioria não entendia quem era Jesus, qual era o ato que ele estava fazendo. Só achava isso aí, Jesus, quebra tudo mesmo. Arrebenta com tudo. Destrói esses ladrões que estão roubando a gente quer aqui adorar a Deus. E eles estão cobrando, né, esse preço abusivo das ofertas. É errado isso. Claro que tinha gente na turba, né, querendo a confusão. E é importante a gente fazer botar um asterisco aí, né? Foi essa semana, semana passada, fizeram um meme, né, exatamente com Jesus, com seu chicote, né, como está lá em Mateus, com Jesus com o chicote e ali batendo, né, o meme era esse, batendo ali no templo. E eles colocaram Jesus como se fosse um revolucionário, né? E lutando contra o capitalismo. Isso é a coisa mais... sem falar a palavra, né? Que é totalmente sem sentido. Pegam um trecho fora do seu contexto e falam o que querem. E colocam Jesus como um revolucionário anticapitalista, né? Que quer a revolução. E aí eles usam Jesus, né, como se fosse mais um revolucionário desse que quer destruir estátuas, quebrar bancos, né, e acham que estão fazendo alguma coisa, que estão mudando as coisas, não só fazendo baderna. Não, totalmente equivocado, totalmente errado, né? E tem muito crente que acredita nessa baboseira, infelizmente, isso que é triste. Acha que Jesus foi um revolucionário anticapitalista. Não. A ira de Jesus é santa. A ira de Jesus vem porque eles estavam deturpando o propósito que o templo foi feito, que era a adoração a Deus. Ao invés da adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, todo-poderoso, aquele lugar tinha virado comércio. E o comércio virou foco porque rolava muito dinheiro. Era isso que Jesus estava denunciando. Não, ele era contra comércio, contra o capitalismo, uma baboseira que ensinam as pessoas isso. Não, a ira do Senhor é santa. A ira era contra o que faziam dentro da casa de Deus. Esse comércio barato, esse roubalheira que estava acontecendo ali. A adoração deveria ser o principal foco. E qual deve sempre ser a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Se não for isso, a igreja não serve de nada. Nada. E uma outra coisa, irmãos, e esse é John Stott que nota isso. A ira de Deus, o juízo de Deus, de Jesus, perdão, ele só vem após o seu choro. Vocês lembram? Jesus, quando entra em Jerusalém, quando ele observa a bela cidade de Jerusalém, seus muros, o seu templo, o que ele faz? Ele chora por Jerusalém. Ele falou: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus chora por Jerusalém. Porque eles estavam cegos, não sabiam quem era Jesus. Porque mataram os profetas que vieram antes dele e fariam a mesma coisa com ele. Jesus chora. E aí John Stott comenta: somente após vermos lágrimas em seus olhos é que somos capazes de ver o chicote em suas mãos. A ira de Deus, antes da ira, né, vem o choro. Jesus não faz aquilo porque quer, porque ele tem uma sede de vingança, não. É porque é o juízo santo de Deus que virá no momento certo. E ali ele estava lançando o juízo sobre Jerusalém, o qual foi cumprido no ano 70 com a queda do templo, né? E versículo 19: em vindo a tarde saíram novamente da cidade. Então Jesus faz isso, Jesus se aparta da cidade. Versículo 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse:
tende fé em Deus. Então olha que interessante, eles estão saindo novamente para a cidade, voltando para Betânia. E aí o Pedrão, sempre o Pedro, observa: olha lá, Jesus, aquela árvore que você amaldiçoou, olha lá, ela secou de verdade. O Senhor é poderoso mesmo. E é interessante, Jesus, ao invés de focar na maldição, ele foca na bênção. Ele fala: tendes fé em Deus. Ele não fala sobre a maldição que lançou sobre a árvore, mas ele tira o foco e fala: tendes fé em Deus. E aí Jesus diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo difícil demais esse versículo. Porque muitos se utilizam, para falar qualquer coisa que eu fale, Deus vai fazer. Se eu agir com muita fé, eu vou fazer o impossível. Não. Primeiro, os montes, e no contexto judaico da época, os montes seriam problemas que seriam impossíveis, muito difíceis de ser resolvidos. O que Jesus queria mostrar é que pela fé nós podemos fazer o que é humanamente impossível. Através da fé em Cristo Jesus, nós podemos fazer aquilo que é humanamente possível. E é verdade, irmãos. Quando nós temos a fé em Jesus Cristo, nós podemos fazer muito mais do que nós sozinhos poderíamos fazer. Quantos enfrentam a doença? Quantos enfrentam a morte? Quantos sabem que se não tivesse a fé em Cristo Jesus, eles tinham sucumbido, eles tinham morrido, eles tinham desabado totalmente, mas foi a fé em Cristo Jesus que permitiu que eles passassem por isso. Quantos podem afirmar? Quantos de vocês podem afirmar e falar: olha, se eu não tivesse Cristo Jesus, se eu não tivesse minha fé verdadeira nele, eu tinha sucumbido, eu tinha morrido, eu tinha me desesperado, eu tinha entrado numa depressão profunda, não saberia nada de mim. Com certeza. Com certeza, irmãos. Se não é a fé em Cristo Jesus, nada disso aconteceria. E nós podemos pedir a Deus a outra coisa: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim será feito. Se nós tivermos fé em Deus e não duvidarmos no nosso coração, podemos ter certeza que o Senhor ouvirá a nossa oração, e ela será feita não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dele. Isso é importante, é o que está no Pai Nosso. Nós vamos orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós estamos alinhados com o Senhor, nós começamos a orar para que a vontade dele seja feita, e a vontade dele será feita. E quanto mais eu oro, mais eu me conformo à vontade de Deus. É importante notar que não é Deus que vai se conformar segundo a minha vontade, em que eu vou orar qualquer coisa e Deus vira o Senhor Jesus como um gênio da lâmpada mágica, em que eu vou esfregar a lâmpada, esfregando a lâmpada, ele vai me conceder meus desejos. Não é nada, absolutamente nada disso. Nada disso. Irmãos, nós devemos orar ao Senhor, pedir a Ele do nosso coração. Sim, pedimos a Ele, colocamos nossos pedidos a Ele, mas conforme cada vez mais nós oramos ao nosso Deus, mais nós nos conformamos à sua vontade. Eu não manipulo Deus. Alguns oram, falam: eu vou orar para mudar a vontade de Deus. Não, meu irmão, você não consegue fazer isso. O Senhor faz, está feito. Mas eu oro para que Ele tenha misericórdia de mim, para que eu possa pedir aquilo que eu quero para Ele, porque Ele é meu Pai, então eu devo pedir a Ele de todo o meu coração, mas Ele fará segundo a sua vontade. Irmãos, isso é difícil, não é fácil.
Devemos orar com toda a fé nele, pedir, mas sabendo que será feito segundo a sua vontade. Tem uma história que eu escutei alguma vez, um pregador falando, que me ajudou a entender um pouquinho isso. Ele contava que um rapaz escutou essa parábola de Jesus sobre: se eu tiver fé, eu vou poder lançar o monte ao mar. E aí o rapaz falou: ué, mas que história é essa? Eu quero também fazer isso. Eu quero ter essa capacidade. E aí o pastor, que estava explicando para ele, falou: tá bom, então você tem esse monte, está vendo esse monte? Você vai empurrar ele todo dia. Você vai empurrar com toda a sua fé, até que esse monte vai se movimentar. Ele tá certo. O rapaz foi lá, e ele ficava todo dia lá, empurrando o monte, empurrando a montanha, e 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, e nada. Obviamente o monte não andou. E aí ele volta, revoltado, para falar com esse pregador, com esse pastor: mas o monte não se movimentou. E aí o pregador falou para ele: mas como é que estão os seus braços? Ele viu os braços dele estavam mais fortes do que estavam antes. Como é que estão suas mãos? Elas estavam mais fortes. E aí ele falou: exatamente isso é o poder da oração, em que eu não vou muitas vezes mudar a situação através da minha oração. Muitas vezes eu não vou mudar, mas eu vou me manter forte, vou me tornar forte através da oração. Eu vou entender a vontade de Deus e eu vou passar a orar: seja feito segundo a tua vontade e não a minha vontade. Cada vez que eu oro, e oro cada vez mais, não oro para tentar, e muitas pessoas acham que Deus ele pode ser manipulável, seja pela oferta, seja pela minha oração. Não, Deus não é manipulável. Deus é o Todo-Poderoso, o soberano de todas as coisas. Mas eu me conformo, irmãos, à vontade dele, e eu vou entender. Eu sempre gosto de voltar àquela oração de Jó, quando Jó perde tudo. Quando a mulher dele fala: olha, amaldiçoa Deus e morre. Faça isso, Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Jó fala 2 coisas. Primeiro ele fala: nós não recebemos o bem de Deus, nós poderemos receber o mal? E a segunda é: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é de uma sabedoria, é de uma maturidade com relação a Deus que eu não consigo compreender, porque eu sou imaturo demais. Eu quero brigar com Deus, eu quero falar: por que, Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu te pedi e não aconteceu nada? É isso que eu quero fazer. Eu sou falho. Mas a maturidade, quando nós vamos amadurecendo, é disso. Orar cada vez mais, entendendo o que Deus quer para nossas vidas. E cada vez mais eu vou falando: seja feito segundo a tua vontade. Seja feito segundo a tua vontade. E aí nós vamos nos conformando a Ele. E quando estiveres orando, versículo 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós devemos orar ao Senhor, orarmos com fé nele, orarmos sem duvidarmos e pedindo perdão às pessoas. E nós podemos ter certeza que o Senhor ouvirá as nossas orações. Seja ela do meu agrado ou não, o Senhor vai ouvir a oração e será feito segundo a sua vontade. Quais as lições que nós podemos tirar desse sermão? Eu coloquei 4 lições. A primeira coisa, nós que pertencemos a Cristo, Ele espera de nós que nós demos fruto. A parábola da figueira, ela também fala conosco.
que nós não devemos ter só folhas bonitas, mas ele requer de nós frutos. É o que está lá em João capítulo 15, que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estamos em Cristo, nós iremos dar frutos nele. E se nós não darmos frutos, o Senhor vai nos lançar ao fogo, né? A segunda parte, né? Ou a segunda lição. Se não há frutos espirituais no crente, em nós, isso mostra que ele não permanece em Cristo. Portanto, ele será lançado fora. Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Ou como Jesus fez, não dará mais fruto, vai secar. Assim a árvore secou, assim nós iremos secar, nós seremos lançados no fogo. Está muito bem, é o inferno, o fogo do inferno. Nós seremos jogados fora se nós não produzirmos frutos. Terceira coisa, além de darmos frutos, o Senhor Jesus espera que esse fruto permaneça. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, frutos permanentes, isso é muito difícil. Devemos confiar no Senhor, devemos exercitar a nossa salvação em Cristo Jesus, para que esse fruto não seja um fruto mero de fora de época, mas seja lá como o Salmo 1, que nós sejamos plantados junto a ribeiro de águas e demos os nossos frutos na estação certa, para que nós possamos ser essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, uma árvore frutífera que vai abençoar muitas vidas. Só fazemos isso quando estamos arraigados em Cristo Jesus, quando continuamos, permanecemos nele, e assim o nosso fruto vai permanecer. Não será um fruto esporádico, né, que vai acontecer hoje e não vai acontecer depois, mas será sempre dando frutos, sempre dando frutos. Ele espera isso de nós. E a última coisa, devemos orar todo o tempo, sem duvidar. Mesmo sabendo, isso é Tiago 4,3. Ele fala para a gente: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O nosso problema da nossa oração é que a gente quer muito alguma coisa, e não recebemos, e nós culpamos a Deus. O Senhor não fez o que eu queria. Mas Tiago está explicando: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, por seus próprios prazeres. Irmão, os nossos frutos, os nossos pedidos, eles sempre são coletivos. Eles nunca param de... As nossas bênçãos, a bênção do crente, ele nunca é para ele, mas ela é sempre coletiva, ela sempre espalha. Você, quando recebe algo, nunca é somente para você, é para outras pessoas que vão receber através de você. Tudo o que você recebe, você será abençoado, você vai abençoar outras pessoas, e outras pessoas serão abençoadas, e isso vai indo. O crente abençoado é aquele que compartilha, que abençoa os outros. O crente que não abençoa os outros, ele é simplesmente um egoísta. Só isso. Ele não é uma bênção, de forma nenhuma. Então, por muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos por imaturidade nossa, ou porque nós não estamos preparados para receber. Nós podemos receber no futuro, sim, mas por muitas vezes o que acontece é essa nossa imaturidade, em que nós pedimos para os nossos próprios desejos pecaminosos, carnais, e é isso que nós fazemos, infelizmente, irmão. Então, que nós possamos dar frutos em Cristo Jesus, sabendo que Ele nos cobrará desses frutos. Ele vai querer ver se nós formos apenas aparência, né? Como comecei falando, né? Uma bela viola, mas por dentro é pão bolorento.
Ou como Jesus acusou os fariseus, que eram sepulcros caiados, ou em outra, bom português, santos do pau oco. Tudo isso é a mesma coisa. A aparência externa que não diz o que está por dentro. Que nós possamos ser verdadeiros, irmãos. Então, uma religiosidade falsa, uma religiosidade farisaica, de ações externas, mas não ações interiores, de mudança do comportamento interior, do coração. E que possamos influenciar as pessoas para que elas possam dar frutos e que esse fruto permaneça cada vez mais. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós, irmãos, que essa palavra possa ter abençoado a tua vida no nome de Jesus. E na quarta-feira estamos de volta para a honra e glória do nosso Deus, às 8 horas, aqui, para continuar pregando esse evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós. Se eu consigo ver se alguém colocou mais algum pedido. Acredito que não, né? Deus abençoe a todos. E vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua mensagem que fala no nosso coração, Pai. Que nós não possamos ser igual a figueira que só tem folhas, Pai, mas não produziu frutos. Que nós possamos produzir frutos, Pai, frutos que permaneçam, frutos que vão abençoar outras vidas, Pai, no nome de Jesus. E que possamos orar, Pai, orar segundo a tua santa vontade, Senhor Deus. No nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão visitando a gente também, que continuam acompanhando, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por estar nos protegendo. É isso que te imploramos e te pedimos, no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém a todos. Deus abençoe. Fique com Deus.